Você está precisando construir ou reformar? Cardoso Materiais de Construção tem tudo para a sua obra. Cardoso Materiais de Construção, tudo em materiais elétricos, hidráulicos e ferragens. Trabalhamos com vários cartões de crédito. Cardoso Materiais de Construção, na Rua Doutor Renato Delmese, 1216, fone 3224-2211, bairro Fátima, em Caxias. Você quer divulgar seus produtos em um jornal que lhe dê segurança, qualidade e credibilidade? Anuncie no Jornal Show de Bola e marque um gol de placa. Jornal Show de Bola. Venha construir sua história conosco. Jornal Show de Bola. Consulte o nosso site www.jornalshowdebola.com.br. Jornal Show de Bola. O craque é você. Olá, o programa Show de Bola está sendo apresentado aqui na TV Caxias, canal 14, o seu canal comunitário. O programa Show de Bola é um programa inédito e mais 3 reprises. Programa Show de Bola sempre com apoio cultural, claro, de Jornal Show de Bola e Cardoso Materiais de Construção. Tudo para a sua obra. Muito bem, vamos apresentar os convidados do programa Show de Bola para o telespectador. Temos hoje aqui Gabriel Citon, educador físico com pós-graduação e técnico de handebol da Seleção Brasileira de Surdos. Temos também Emerson Jardim Kaminski, juiz de direito, tendo atuado como juiz titular das comarcas de Ronda Alta, Faxinal do Soturno, Caxias do Sul, especialista em processo constitucional aplicado pela Uninfra e professor universitário, onde ministra aulas no curso de Direito na UX. Temos também Miriam Constante, técnica de enfermagem, esteticista, ciclista, faz rapel e caminhada, faz parte do grupo de Gurias no Pedal e também participa de corridas. Temos aqui Carlos Alberto Castilho, ex-árbitro de futebol, escrivão policial civil aposentado e atua como advogado na área criminal. Muito bem, já que todos foram apresentados, vamos falar com o Gabriel Citon. Mais um programa, TV Caxias. Mais uma vez, né, Amarildo? Eu acho que a cada dia que passa e a cada programa que a gente está aqui na TV Caxias, no Show de Bola, a gente consegue agregar mais à sociedade. Eu acho que é bem importante a gente deixar claro que todos esses programas que a gente veio e está ajudando no sentido de colaborar com a informação, hoje um programa especial, né? A gente pode tirar muita coisa e muito proveito do programa de hoje com esses convidados, Amarildo. Muito bem, já de imediato vamos conversar com o Emerson, né? Emerson, que é juiz aí da comarca de Caxias do Sul, professor universitário, e nos bastidores, como o programa que é descontraído, ele também deu para ver que é um aficionado aí no esporte, né? Bom, satisfação te receber, mas não somente a ti, a todos os convidados, porque o esporte é um instrumento que hoje faz com que a sociedade, os jovens, né, dê inclusão social, né? Primeiramente, uma satisfação, Emerson. Meus cumprimentos inicialmente a Amarildo Citon, aos demais participantes do programa, a satisfação imensa poder participar do Show de Bola, tratando numa perspectiva de trabalho comunitário, que esse talvez seja o principal norte do programa, aproximando o trabalho jurisdicional da comunidade, enfocando atividades que nós viemos realizando sempre voltados a satisfazer o interesse da própria comunidade, prestando um serviço de qualidade. Hoje tu atua na comarca de Caxias do Sul, mas na área criminal. Mas existe o projeto, deixa-me ver, Ora aqui, que certamente é um projeto, dentre tantos projetos, é um projeto que certamente de grande valia para a comunidade.
É assim, Amarildo. Eu cheguei em Caxias do Sul, promovido para Caxias do Sul em setembro de 2009, e fui titular da 2ª Vara Criminal desde então, que além de ter as atribuições para julgar crimes comuns, fora os de morte, vamos dizer assim, também tinha a competência para apreciar os expedientes envolvendo violência contra a mulher no ambiente doméstico. A partir agora de novembro de 2014, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cumprindo uma orientação do CNJ, criou uma vara especializada em violência doméstica. E eu então decidi me classificar nessa vara para me dedicar exclusivamente ao trabalho do enfrentamento da violência contra a mulher. Mas a decisão não foi uma escolha pessoal por entender que eventualmente eu tivesse vocação extrema para a temática. Não, foi uma escolha de me somar ao excelente serviço que já vem sendo prestado em Caxias do Sul pela chamada Rede de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, resultado de uma política pública municipal que vem sendo mantida e aperfeiçoada a cada ano pelas diferentes matizes ideológicos das administrações municipais e que presta toda uma atenção específica às mulheres e presta um serviço de elevada qualidade. Bom, a partir de então, também por uma vinculação, vamos dizer assim, na minha formação dentro do esporte, e essa dinâmica da atividade esportiva, imagino que me ajuda muito para pautar minha dinâmica profissional atualmente, né? Ficava angustiado de ver que a gente trabalha na ponta final, depois que ocorre o fenômeno da agressão, da violência, tem um processo criminal, aí chega lá no juiz para aplicar a punição. É necessário, o sistema funciona dessa maneira, mas aquilo por si só vinha nos angustiando, como ainda angustia. Qual seria a contribuição efetiva que nós poderíamos desenvolver dentro de um juizado de violência doméstica para focar no apontado agressor, que é o gênero masculino? E aí, junto com a equipe técnica do fórum, que é uma psicóloga, judiciário, um assistente social... Uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Então surgiu a ideia de um projeto que eu batizei de HORA, H-O-R-A. HORA no sentido H, homens, 2 pontos, orientação, reflexão e atendimento. Ao mesmo tempo em que nos chega a notícia de uma agressão, de qualquer forma de violência contra a mulher, esta mulher é encaminhada para a rede de atendimento, onde ela vai ser acolhida e vai receber atendimento assistencial, social, jurídico. Se eventualmente houver a necessidade do afastamento de casa e o abrigamento, vai encontrar na Casa Viva Raquel essa oportunidade. E também agora... Compulsório, seria, de certa forma, ou não? É um acolhimento necessário, né? Não Sim. teria para onde ela ir. Então vem para o abrigamento, que aqui estarás protegida dos olhos do agressor. Certo. E paralelo a isso, nós agora criamos um espaço de atendimento do homem. É determinado que ele compareça no fórum, num determinado dia, onde ele vai ser integrado a um grupo de homens, com no máximo 20, recepcionados pela psicóloga judiciária, por estagiários de serviço social e de psicologia. E ali se inicia um trabalho de atendimento e tratamento franco e honesto sobre as diferentes razões que motivaram o atrito que desencadeou num conflito, às vezes numa agressão, dando a oportunidade de escuta, certo. Que é o que muitos homens hoje contestam. Quando chegam no fórum, eu fui injustiçado, a mulher registrou uma ocorrência que não é verdadeira e eu hoje sou chamado aqui como bandido. Não é isso que nós estamos oferecendo. Nós estamos oferecendo a oportunidade. Vem cá, a gente também quer entender esse fenômeno da violência e junto com vocês trabalhar ferramentas para eliminar a chance de isso voltar a acontecer. Na verdade, como o juiz, de certa forma, é um representante do Estado nessas questões de lei, né, no caso, que sempre tem que ter alguém que representa o Estado até para balizar uma sociedade mais tranquila, mais calma, né? Antes, nós vamos abordar bastante isso. Uhum. Eu quero saber do Castilho. Do Castilho. Nós vamos ter que falar. Nós vamos ter que falar porque nós falamos antes aqui. Qual a diferença entre árbitro e juiz? Já que o Castilho foi um ex-árbitro e... Castilho, para nós aqui, então. Agora tu vai dizer, tu é um homem do direito também. Qual a diferença? Juiz, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Paulo Amarildo, conhecer o Gabriel, conhecer a Miriam, que aqui eu já tive a oportunidade de vir em outro programa e a gente conhece
algumas pessoas que praticam esporte, faz parte do nosso esporte aqui de Caxias do Sul. Muito orgulhoso de estar aqui e responder o seguinte: árbitro é mediador, árbitro é o de futebol, ou agora tem a função de mediador lá no juizado de pequenas causas, tanto no civil quanto no criminal. Juiz é juiz de direito. Tem, que veio lá do tempo da Grécia, o pretor, só que é um outro cargo, é uma outra função que ele vai tratar do juizado de pequenas causas também. Então, árbitro de futebol não tem nada a ver com juiz. E o bandeirinha? São os assistentes. Olha ali. São os assistentes. Para falar para vocês o seguinte, ontem eu fiquei muito triste com o Felipão, que ele chamou o árbitro da partida de Colorado. Tem nada a ver, provavelmente o STJ vai punir ele. Certo. Provavelmente. E certamente, porque teve em áudio, possivelmente, deu para ver, e hoje em dia não existia muito, alguns tempos, o Castilho também foi árbitro, fomos árbitros juntos, né? Tive a grande satisfação de trabalhar algumas vezes com o Castilho. Ele vai responder também como é que o Amarildo era de árbitro também. Aí a questão é, por exemplo, que uma vez não se punia muito por imagens, mas era pelo relatório do árbitro. Sim. Hoje está se punindo muito por imagens, né? O tribunal na época ele não levava muito em consideração imagens, e sim o relatório do árbitro. Hoje já está acontecendo o relatório e as imagens. Então acho que isso também é uma forma também de eliminar um pouco a violência ou, vamos dizer, a falta de disciplina no futebol, né, Castilho? Tranquilo. Quanto mais a aparelhagem eletrônica ajuda, mais os juízes, aí os julgadores, verificarão o trabalho que tem o trio de arbitragem, o quinteto, que agora é quinteto de arbitragem, né? Para que eles verifiquem o que o juiz colocou na súmula com aquilo que está no áudio, que ajuda muito na hora da decisão deles. Na hora de punir, vamos dizer. Na hora né? de punir. Nem sempre são punidos, né? Algumas vezes são absolvidos, mas isso aí é assunto que dá para se comentar posteriormente. Vamos falar agora, que normalmente aqui o programa sempre tem homens, né? Hoje tem uma grande satisfação trazer uma mulher, hoje até muito pertinente, que passou aí, foi a semana passada, o Dia Internacional da Mulher, né? Eu acho que é importante hoje a mulher não só na questão do esporte, mas participar, né? De ações na sociedade, enfim. Vamos falar um pouquinho desse teu grupo aí, Miriam, Guria no Pedal, que vocês também treinam de terças a quintas-feiras e também participam de eventos. Satisfação, Miriam? Agradecendo então o convite, é um orgulho estar aqui representando um grupo, então, hoje o maior grupo de mulheres no ciclismo em Caxias e aproveitando a oportunidade também de convidar as outras mulheres e meninas a fazer parte do nosso grupo para aumentar assim o número de mulheres no ciclismo. Até falar em Dia Internacional da Mulher, foi aqui a semana passada, se não me falha a memória. Dia 8. Dia 8, né? Então hoje é importante o avanço social da mulher. A mulher hoje, ela participa em esfera de poder, né? Hoje em dia ainda não existe a valorização pela sociedade da mulher, mas certamente amanhã ou depois, pelas conquistas, a mulher vão ter respeito, né? Porque uma coisa é tu ter o respeito, outra coisa é tu, né, não consegue, ainda não, teve as conquistas sociais, teve os avanços, mas ainda não tem a contrapartida, que é o respeito da sociedade, né? Infelizmente, mas certamente esse quadro vai mudar, né, Miriam? Com certeza. Eu acho que já vou falando do esporte rapidinho, porque o esporte feminino, do naipe feminino, está em evolução, né? No Brasil não se tinha tanto isso, mas a gente vai, aos poucos, vai tirando essa mística e vai cada vez melhor. Eu acho que essa questão da Olimpíada e a mulher nós vamos conseguir, no próximo bloco, tenho certeza que vamos agregar mais e falar um pouquinho mais, e dessa questão do esporte e segurança pública também, tenho certeza. Muito bem, vamos aí ao primeiro intervalo comercial. O senhor, a senhora que está aí, não saia, estamos voltando rapidinho. Você está precisando construir ou reformar? Cardoso Materiais de Construção tem tudo para a sua obra. Cardoso Materiais de Construção, tudo em materiais elétricos, hidráulicos e ferragens. Trabalhamos com vários cartões de crédito. Cardoso Materiais de Construção, na Rua Doutor Renato Delmese,
1216, fone 3224-2211, bairro Fátima, em Caxias. Você quer divulgar seus produtos em um jornal que lhe dê segurança, qualidade e credibilidade? Anuncie no Jornal Show de Bola e marque um gol de placa. Jornal Show de Bola. Venha construir sua história conosco. Jornal Show de Bola. Consulte o nosso site www.jornalshowdebola.com.br. Jornal Show de Bola. O craque é você. Estamos de volta, programa Show de Bola aqui na TV Caxias, canal 14, o seu canal comunitário. Programa Show de Bola sempre com apoio cultural de Jornal Show de Bola e Cardoso Materiais de Construção, tudo para a sua obra. Citon, queria fazer uma pergunta antes. Eu já queria falar na realidade, sobre a mulher e o esporte. Para quem não me conhece, eu trabalhei a vida toda com o esporte feminino, né, com handebol. Já estou fazendo... difícil o desportista não te conhecer, né? Mas estou parando de fazer contas, porque a última vez que eu fiz contas, tinha passado de 1000 meninas que tinham passado pelo projeto do handebol. Então, nesse público eu conheço bem no sentido de ter que valorizar, e a gente ainda... Até os próprios patrocinadores ainda não investem da maneira como deveriam, e não é como investimento, é como olhar. Qual o olhar? Eu hoje, se tivesse uma empresa, eu vou fazer bem um meia-culpa. Se eu tivesse uma empresa hoje, investiria no esporte feminino. Por quê? Porque a visibilidade ele é muito maior. Porque normalmente tu pensa só no esporte de futebol. Mas hoje, a nível de Europa, por exemplo, se usa muito a atleta não somente para dar o dinheiro para ela poder viajar, mas a imagem da atleta do sexo feminino, principalmente, tem um retorno muito maior para o patrocinador. Mas isso a gente vai aos poucos tirando. Essa questão da cultura do esporte no Brasil, eu acho que é o grande legado, é o legado intangível que se fala do esporte no Brasil, vai ser, da Olimpíada, é a cultura do esporte. Porque, lógico, a gente sabe que tem problemas de corrupção, enfim, esse é o legado negativo. Mas o positivo é que hoje, e eu já falei aqui, temos atletas de 80, 90 anos praticando esporte no Brasil que não tinha. E eu acho que nessa questão, trazendo para o esporte para mulheres, também se tem essa mudança. Eu quero saber se na realidade acontece muito e se está vendo essa mudança acontecer. A participação das mulheres hoje está bem maior, né? Não somente mulheres jovens, como também a terceira idade também. Né? Até inclusive quantas pessoas participam do teu grupo? Esse grupo de vocês é somente de mulheres, somente né? De mulheres. Quantas hoje estão inseridas aí nesse grupo? Tem mais ou menos 400 meninas. 400? Nossa. Olha, 400 eu vou dizer assim, eu sou militante do esporte, a senhora que está em casa há 20 anos. E certamente não tinha, e tem o Show de Bola aí, a gente também está trabalhando há praticamente 6 anos aí no jornal, e não sabia que tinha esse grupo. Tu vê, são tantas coisas que acontecem na cidade e que infelizmente a gente não chega até nós, né? Então eu tive a grata satisfação de te receber, graças a uma amiga minha do basquete, que certamente no segundo programa vai estar aí, vai falar com a gente. Então, um grupo com 400 mulheres, a gente não saber é complicado. Então, a falta de divulgação muitas vezes é um empecilho, né? Uhum. E o programa Show de Bola TV Caxias aqui, Jornal Show de Bola, é um canal de comunicação com a comunidade esportiva, né? A gente recebeu um convite para participar, então, todo ano tem a campanha de doação de órgãos. É aqui do pessoal do Pompeia, junto com o Prata Vieira e do Rio Viver. Então, esse ano vai ter a primeira participação do ciclismo na divulgação dessa campanha. O tema da campanha desse ano é 1 Salva 8. Nosso grupo, então, foi convidado para fazer parte, juntamente com outros grupos de Caxias, para fazer parte do primeiro passeio ciclístico. Então, fica o convite para o dia 12 de abril. Vai ter divulgação na mídia, em jornais. Vários locais da cidade, vários locais para a gente poder juntar verbas para poder reverter para o Rio Viver. E
ajudar a divulgar também a campanha de doação de órgãos. Eu já vou, antes que eu esqueça, mas eu vou mandar um abraço para a Gabi Segala, que faz parte do grupo e foi minha colega de aula. Mudando agora um pouquinho, senão, né, quem sabe, lembrar das pessoas é importante. O esporte e segurança pública dentro desse viés da mulher, da convivência no lar, até pelo caminho que, pelo que eu estou vendo, ele tem uma raiz forte no esporte. Quanto prevenção também, porque a gente falou muito dessa questão da parte final Punição, chata, né? policial. Como é que tu vê essa questão do esporte? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu tenho comigo que uma das grandes alternativas para alavancar a formação educacional dos jovens e até mesmo complementar a educação dos adultos se dá através do esporte. É o esporte, em todas as modalidades, mas numa perspectiva assim de ausência de necessidade de marcar diferenças de gênero, homens e mulheres, esportes para homens e esportes para mulheres, esportes para todos nós seres humanos, de acordo com as peculiaridades que cada gênero apresenta. É evidente que levar para as escolas toda a prática esportiva complementa a educação do jovem, vai ensinar o que talvez todo mundo saiba, mas nem sempre se reproduz como uma necessidade. Aprender limites se aprende através do esporte, a reconhecer seus talentos, a reconhecer o talento do outro, de reconhecer seus limites, de aceitá-los, de aprender estratégias para vencer, entender que a derrota faz parte do contexto da competição, que não é o fracasso e a destruição total do sujeito. Isso ajuda a mudar o caráter do cidadão. Sem sombra de dúvida. E para as pessoas de mais idade, que podem ingressar nessa perspectiva agora, é uma maneira muito saudável de manter o corpo e a mente em atividade. Agora é óbvio, só se colocar disponível a prática esportiva, sejamos jovens, adultos ou já na terceira idade, não significa que vamos encontrar um ambiente preparado para a prática esportiva, né? Nós precisamos adaptar o nosso modelo cultural, educacional a essa nova perspectiva. Dentro disso se encaixa a preocupação com segurança pública, que está diretamente relacionada à educação. A postura do sujeito que pratica atividade esportiva no espaço aberto e o comportamento dos demais transeuntes daquele espaço em relação ao cidadão que está praticando uma atividade esportiva. Isso precisa ser aperfeiçoado. Hoje o magistrado Emerson, qual é o esporte preferido? O meu esporte preferido hoje, até o espaço físico que eu alcancei, é o futebol. Olha aí, mas a maior parte da minha juventude foi, ainda que a altura não ajudasse, o voleibol. Muito bem. Vamos falar com a Miriam, né? A Miriam, hoje o grupo aí de vocês de Gurias no Pedal, é anônimo ou já existe um CNPJ, uma razão social, alguma coisa nesse sentido, a nível de organizar essa modalidade esportiva? É um grupo anônimo. Anônimo. Seria de repente interessante amanhã ou depois, só a nível de sugestão, Sim. De repente, porque existe uma verba pública, né? Que é o do FII Esporte. Amanhã ou depois, vocês podem promover eventos, porque a verba pública, desde que seja um projeto correto, tanto pessoa física como jurídica, ele tem acesso a essa verba, desde que esteja, obviamente, fundamento, e certamente o trabalho de vocês aí do ciclismo tem, né? Uhum. Isso é importante, né? De repente, amanhã ou depois, fazer uma CNPJ certinho ali, e de repente tentar buscar uma verba pública para vocês, vamos dizer, em vez de 400, vocês têm 1.500, 1.600 ciclistas aí, né? Com certeza, até porque a gente está recebendo vários convites para participar de eventos. Surgiu a oportunidade de abril, então, a gente poder participar do Outubro Rosa. Teve um evento em Bom Jesus. A gente ganhou com o maior número de mulheres, grupo de mulheres, num pedal da Econova, em Nova Petrópolis. Então, a gente vai sair nessas plaquinhas que a gente coloca na frente das bikes. Isso. Então, vai ser a foto do nosso grupo. Vamos mostrar aí de novo aí para o pessoal em casa. Econova é uma empresa de Nova Petrópolis que promove caminhada, pedais, em outros países e dentro do nosso território aqui, nacional. Mas o grupo de vocês também compete? Está participando de competições? Algumas meninas do grupo, nem todas. A gente tem as que competem, até teve um campeonato gaúcho agora esse final de semana. Grupo de recreação e competição. Isso, teve algumas meninas que conseguiram chegar no pódio
E temos também um grupo de iniciantes. A gente tem um determinado dia da semana que a gente sai só com as iniciantes, faz 15 quilômetros, 30 quilômetros. E durante as semanas, terças e quintas... 30 quilômetros, é isso, então? Eu acho que será que nós aguentamos essa... Não, nem como iniciante. Nem como iniciante, né? Tem que ser o iniciante do iniciante. Tá certo, então. Daí a gente sai com essas meninas, então faz um pedal mais curtinho. Castilho. Tu não vai fugir. Tu não vai fugir, Amarildo. Não vai fugir, não adianta. Da pergunta. O Amarildo como árbitro, era um bom organizador de arbitragem ou como é que ele era? Na verdade, nós éramos os soldados da arbitragem, né? Eu comecei lá em Flores da Cunha com um grupo deles. Ele é de Caxias, eu era de Flores da Cunha. Em razão da da profissão que eu exercia lá na delegacia de polícia, ficou mais fácil de reorganizar o esporte em Flores da Cunha. Porque o prefeito municipal descobriu que eu estava no meio da arbitragem e me chamou para ser o responsável pelas punições. Moralizou o esporte de Flores da Cunha, no futebol. Principalmente no futebol, moralizou muito. Então os árbitros tiveram a oportunidade de querer ir trabalhar em Flores da Cunha para poder mostrar aquele trabalho tranquilo e que vinha sendo realizado normalmente, só com um plus a mais, um plus de uma autoridade policial, né? E aí a gente começou a conhecer o pessoal de Caxias do Sul, de Bento Gonçalves, tive Antônio Prado, IMP. Teve competições internacionais, inclusive, né? Sim, de categoria de base. Teve o campeonato internacional, que veio a seleção paraguaia, veio a seleção do Japão, né? Isso tudo foi organizado pela Prefeitura Municipal de Flores da Cunha. E a gente trabalhava mais, depois eu comecei mais na parte administrativa, os árbitros também eram punidos, os árbitros também eram punidos. Ainda Só assim, que a regalia ali, tem não. isso também. Não era só os atletas. Alguma punição o nosso Não, companheiro de o programa? Amarildo não pegou punição. Ah, então tá bom. não. Mesmo se Talvez, tivesse, né? ele não ia falar, tu negociou com ele. Não, ele teria que... Não, aí as pessoas teriam que saber se ele foi ou não. Ah, bom. Não, até inclusive, pegando esse gancho aí, Castilho, até teve aquele rapaz que jogou no Flamengo, através desse campeonato de Flores da Cunha, categoria de base, o Flamengo buscou ele, que é me ajuda aí, que é o nome do rapaz, me fugiu da memória, fui traído pela memória, mas ele jogou no Flamengo, né? E é um rapaz aqui de Caxias, um menino, e está agora lá para a Ásia, né? Mas ele chegou a jogar na equipe do Flamengo, né? Então, para te ver como uma competição dessa natureza, veio o Flamengo, veio equipe Inter, Grêmio, mas isso tudo organizado pelo poder público, somando-se com as lideranças da comunidade ali, fizeram uma grande competição aí, né? fazendo um gancho, se é possível, a provocação vamos lá. muito adequada do Citon sobre a arbitragem, né? E trazer para a realidade atual da necessidade do aperfeiçoamento educacional. O nosso foco principal no esporte é o futebol masculino. Até pelo volume de recursos que circulam, financeiros, né, que circulam. E dentro dessa perspectiva, os atores principais da cena esportiva são os atletas, mas que têm, sob sua ou melhor dizendo, estão sob a responsabilidade dos seus treinadores. E os atletas têm que ter o domínio do movimento para boa execução da prática esportiva, dentro das regras do esporte. Maravilha. O papel da arbitragem, do árbitro e de seus auxiliares, é de conduzir aquele espetáculo com observância das normas que regulam o comportamento dos atletas. Para aperfeiçoar o sistema de controle, existe hoje o uso da tecnologia. Registra áudio, registra vídeo, que depois pode subsidiar essa comissão de arbitragem, que se chama Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que não é órgão do Poder Judiciário, é um grupo privado, ter condições de avaliar se determinado comportamento de um atleta registrado em súmula é passível de sofrer uma punição ou não. Mas vejam só o quanto na atualidade nos chama a atenção a necessidade permanente do exercício educacional. Todo mundo conhece o Luiz Felipe Scolari. É um treinador vitorioso nas competições que participou, mas ele não está autorizado a assumir a postura antidesportiva que tem demonstrado em alguns jogos, sobretudo o Campeonato Gaúcho. Ele é professor, né? Na função de treinador do Grêmio. Que imagem é passada não só para os atletas de dentro do campo, para os torcedores na arquibancada, para os torcedores que estão em casa e para aqueles jovens pequenos que querem se tornar atletas.
Certamente, não é uma boa imagem, né? Apesar que é um treinador vitorioso, mas é aquela história, é que o esporte é muito movido por paixão. Sem dúvida. E muitas vezes acontece algumas coisas que transcende, né, a prática esportiva. Chegamos à reta final do programa, se tivesse mais tempo, seria mais interessante a gente continuar aí, mas quero agradecer a presença do Gabriel Citon, quero agradecer a presença do Dr. Emerson Jardim Kaminski, também quero agradecer a presença da Miriam Constante e também do Carlos Alberto Castilho. Foi um privilégio ter estado com vocês, um forte abraço, até a próxima.